Muito bem-vindas ao último capítulo do livro A Coragem de Não Agradar, a Quinta Noite. Se eu tivesse que falar sobre esse capítulo em uma única informação, trazer aqui de forma bem resumida uma única coisa, seria sobre autoaceitação versus autoconfiança. Aí sela com chave de ouro. Até porque, quando eu fiz a pesquisa no Clube do Livro com as empresárias, o que mais está pegando para vocês nesse momento? Para você dar voz aos seus sonhos, para você se comunicar, para você aparecer nas redes sociais, para você em evento, fazer network, fazer prospecção, vender, ter resultado. O que está pegando? Autoconfiança. E aí, autoconfiança é: eu não confio em mim, eu não confio que eu dou conta, eu não confio que eu sou capaz. É alguma dessas coisas que estão ali ferindo a sua autoconfiança e aí você não consegue ir. E ele traz aqui a questão, o quanto eu me aceito sendo normal. E exatamente assim que ele faz, sendo normal. Por quê? O que é ser diferente ou especial? Por que quando eu olho para outra pessoa eu vejo certas qualidades e acho que aquela pessoa é diferente ou especial? Isso é julgamento. O que você tem para poder transbordar e oferecer? Qual a tua utilidade nas comunidades? O que você tem para contribuir? Esse seu normal, valoriza isso e aceita. Essa é você. Quanto mais você entender qual que é o seu normal e que o seu normal tem muito para contribuir, quanto mais fluido for, mais você vai transbordar algo que da mesma forma que você olha para o outro e fala, uau, esse outro também vai olhar para você dessa forma, porque você está sendo natural. Você está trazendo aquilo que você tem de melhor, genuíno e verdadeiro. E aí a autoconfiança é uma consequência disso. E quanto menos você confia em você, menos você confia nos outros. Ele deu um exemplo aqui, até de relacionamento amoroso. Ele falou assim, imagina só você está desconfiada da sua esposa, o filósofo falando para o jovem, né, no diálogo. Você está desconfiado da sua esposa. Qualquer coisa que ela faça, o seu filtro vai trazer informações como se realmente aquilo que ela está fazendo são indícios de traição. Ah, ela não atendeu o telefone. Ah, ela está fazendo alguma coisa. Ela chegou atrasada. Ela não respondeu uma mensagem. Qualquer coisa que ela faça, o seu filtro já está, você já está ali desconfiado e aquilo que está em você é a forma como você vai receber qualquer informação. E de repente a pessoa nem está fazendo nada, aquilo é seu, é uma desconfiança sua, mas o seu filtro de não confiar está trazendo essas informações em relação à sua esposa. Isso o filósofo falando para o jovem. E olha o quanto é importante, e ele falou assim, aí o jovem fala assim, então eu tenho que confiar em todo mundo cegamente? E o filósofo, sim, se você não confia no outro e o outro está dando motivos sequenciais para você não confiar e você continua nesta relação, que sentido faz? Ou você confia realmente, ou se você continua com essa pessoa e está desconfiando, que sentido faz? Ou confia ou confia. Se não está confiando, não tem motivo para poder permanecer numa relação assim, para manter laços. Então, muitas vezes, a nossa baixa autoconfiança, ela vem exatamente deste ponto. Quantas vezes você mantém laços com pessoas onde você não confia? E tem situações onde a pessoa nunca fez nada, porém o seu filtro de dúvida, de desconfiança, de baixo valor, de baixa estima que você tem em relação a você, é dessa forma que você enxerga o mundo. E aí você acredita, acha que o outro está vendo você dessa forma. A partir do momento que você realmente veste o seu valor, entende que o seu normal é o seu transbordo, você tem muito para contribuir, você tem muito para ser útil na comunidade através do seu normal, aceita o seu valor, aí sim o seu filtro passa a mudar para mais confiança, você para de desconfiar do outro. Tanto que o próximo livro que a gente vai ler no Clube do Livro é referente a confiança na comunicação. Como que eu faço para ter uma comunicação mais autêntica, mais direta, mais assertiva?
a dificuldade que tem para poder comunicar, para poder vender, para poder prospectar, para poder abrir ali, seja uma call de vendas, seja um vídeo, alguma coisa que você queira expor o que você tem para transbordar ou se conectar com alguém, você parte do princípio que você ali está dando o seu melhor e você está contribuindo de forma genuína. Se realmente é para o outro aquele momento ou não está no seu controle essa decisão, mas se você confia no que você tem para entregar e é o momento do outro receber aquilo que você tem para entregar, as coisas vão acontecer naturalmente, literalmente. Isso não é viver de uma forma de positivo barato, não. Você confia no que você tem para levar. Então, aí para com essa questão de ficar julgando demais, não vou falar com tal pessoa por causa disso, não vou oferecer para tal pessoa porque vai achar caro, eu ainda não tenho como atender fulano de tal, e fica com N coisas, N julgamentos, e não se expõe, não faz o que poderia fazer de melhor, porque tá muito, é um orgulho muito, gente, aí desculpa falar dessa forma, até porque eu já fiquei nesse lugar várias vezes, e tem hora que eu sento nessa cadeira, e ele é muito ruim, é um orgulho muito, sabe, de querer que as pessoas te aprovem sempre, sem você se aprovar. Em primeiro lugar é você se aprovando, é você confiando em você, aí sim, poxa, eu me aprovo, eu confio em mim. Quando eu chego, seja num evento, seja numa call de vendas, seja em qualquer prospecção, em qualquer conexão, em qualquer nível de contato, para negociar, para falar, para conhecer, não importa. Eu sei o meu valor. E não é o outro que vai determinar o meu valor. E não é ser arrogante ou ser melhor que ninguém. É só que eu reconheço o meu valor e eu sei que eu posso contribuir. Mas de repente, naquele momento, para aquela pessoa, ou realmente eu não vou conseguir contribuir com o que ela precisa, ou se ela não está enxergando e precisa, o problema é dela. Mas eu não vou deixar de fazer ou fazer porque o outro está julgando. Eu faço porque eu sei do meu melhor, do meu valor. Muito da procrastinação vem dessa falta de reconhecimento do próprio valor, dessa autoaceitação de quem é você, desse seu normal, para você poder transbordar e entender, quando ele falou do sentimento de comunidade, que é o que a gente falou na quarta noite, eu sou útil para a comunidade. Para qualquer comunidade que eu vá, eu tenho algo a servir, eu tenho um valor. Então eu não fico apegada a determinado lugar, eu me sinto pertencente porque eu sou útil. Por que eu sou útil? Porque eu estou de forma genuína, dando o meu melhor, transbordando aquilo que tem valor. Percebe como está tudo em você e não no outro? O que ele traz aqui nesse livro a todo momento é que está tudo em você. É você que determina, é você que cria as situações. Só que a gente cria muito essa situação a partir desse nosso filtro que ele traz aqui mesmo. Qual filtro você vê o mundo? É o filtro da dúvida, da desconfiança? Porque se você está com dúvida ou desconfiança, não é porque você desconfia do outro, é porque você não confia em você. Porque quando você confia em você e sabe seu valor, e você percebe que o outro não está entregando aquilo que você tem de expectativa do teu valor, que você sabe do teu valor e ele não está entregando, o que acontece nesse momento? O que você faz? Não me interessa mais essa relação. E você vai viver aquilo que é importante para você. E você consegue encerrar ciclos e relações a partir daquilo que você reconhece que é importante e bom para você. Se desconectar de comunidades, entender que vale a pena pertencer de acordo com aquilo que realmente tem valor para você, enquanto você vê valor em você e você vê que você tem como contribuir. Se você percebe que já não tem mais muito o que contribuir naquele lugar, naquele momento, você tranquilamente se desconecta dali. Numa boa, sem drama. Você confia no seu valor. E ele fala uma outra coisa aqui, ele traz um exemplo sobre a questão garantia versus confiança nas relações. Quando você começa, você tem alguma relação, qual a garantia que aquela pessoa vai entregar aquilo que você quer? Garantir confiança é diferente. Garantia, eu vou pegar um empréstimo no banco, o banco não vai confiar, a Luciana é confiável, ele precisa de uma garantia.
aquele tipo de relação requer uma garantia. Tem que dar um imóvel, algum fundo, alguma coisa assim para comprovar que eu vou pagar aquele empréstimo, aquela dívida que eu acabei de contrair. Agora, uma relação entre pessoas, não tem como você exigir essa garantia. É por isso que ele fala da confiança. Eu realmente vou confiar genuinamente em todas as pessoas, até que essa pessoa prove o contrário. E se eu estou disposta a, poxa, por que você pisou na bola? Vou reaver essa relação. Se a pessoa continua pisando na bola, cabe a mim me desconectar disso e não querer mudar o outro. Mas eu só vou conseguir isso se eu realmente confiar em mim, porque é o meu filtro. Então, quando eu estou desconfiando das pessoas, o problema está em mim, não no outro. O outro não tem que dar-me garantia nenhuma. Se eu confio em mim, eu confio no outro. E se o outro pisa na bola frequentemente, cabe a mim me desconectar e continuar com a confiança em mim, não passar a desconfiar de mim porque fulano de tal fez tal coisa comigo. E outra, olha como a gente manda conta para outras pessoas. Fulano de tal fez uma coisa. Aí você conhece uma outra pessoa que faz algo semelhante, ou que você acredita que está fazendo algo semelhante, você manda a conta desse fulano anterior para o fulano atual. Seja em relação amorosa, pessoal, profissional. Os clientes não são iguais, os colaboradores não são iguais. Gente, é um absurdo quando a pessoa fala assim, funcionário é tudo igual. Gente, que absurdo, você está dizendo... Quem é você para falar assim dos outros? Existe uma postura coletiva dentro de determinadas funções? Existe uma postura coletiva. Mas se as pessoas estão agindo assim com você, o problema não é ela, é você que está permitindo e aceitando. Tudo parte através de você. Então, quando você confia, não está com o filtro da dúvida, você pode ter certeza o quanto você vai atrair de relações e situações para potencializar sua confiança, porque o seu filtro é esse. Tá tudo na gente. Uma outra coisa que ele fala aqui, que aí eu quero... ele fala do planejamento, que a gente não vai viver a vida num planejamento perfeito. Eu concordo. Porém, o que eu trago aqui como um ponto de atenção? Porque a forma como ele fala, se você pega só da forma como ele fala, bem genérica e bem simplista, porque ele trouxe de forma genérica e simplista, é como se ele não precisa planejar, vive o agora. Não dá para viver o agora como se não houvesse amanhã. Não é assim que a vida funciona. O planejamento ele vem para direcionar, não para engessar. Ele vem para direcionar a sua energia, suas escolhas. Energia onde você põe seu tempo, em quais situações, em quais lugares, com quais pessoas. Então, seria esse ponto que eu falaria aqui. Eu vi que ele falou de uma forma simplista e genérica e eu preciso trazer à tona isso aqui para a gente poder ter uma expansão desta informação que não tem como uma empresária viver sem planejamento. Desculpa, impossível. Sim, eu preciso confiar na vida, sim, confiar nas pessoas, mas eu preciso dar direção para as minhas escolhas, para as minhas ações, alinhado com o meu objetivo e não deixa a vida me levar e assim vai. Então eu tenho objetivos claros, eu confio em mim e aí eu dou direção para essas ações que eu vou fazendo na minha vida, no meu dia a dia. De forma resumida, essa é a quinta noite. E assim, é o que eu falei ali no começo, e eu volto. A questão da autoconfiança. Se eu me aceito, entendo o meu valor, assumo esse meu normal e esse meu normal é o meu melhor, eu dou esse meu melhor, eu limpo o meu filtro fica de confiança e situações no meu entorno elas vêm cada vez mais só para validar a minha confiança. Porque se eu fico no filtro de não confiar, é óbvio que o meu filtro vai determinar o meu entorno e as situações que vão se apresentar para mim é de não confiança. É fácil virar a chave se você está num patamar de dúvidas, situações onde você está com a confiança muito baixa? Não é assim. Mas a primeira coisa, está trazendo para o consciente. O que a gente está falando aqui, se de repente estava inconsciente em você, a gente acabou de trazer para o consciente. Agora você sabe.
o esse é o famoso planejamento. O como eu vou fazer para sair desse ponto que eu estou me dando pouco valor, confiando pouco em mim, eu quero confiar em mim, eu quero ser mais espontânea. Porque a espontaneidade, quando você não confia em você, você tolhe a sua espontaneidade. Porque você fica no julgamento, que o outro vai pensar se eu agir assim, que está muito espontânea. Quando você confia em você, você libera a sua espontaneidade, você é muito mais autêntica. Gente, é uma delícia. É uma delícia você poder ser você, entende? Ser você. É muito fluido, é muito gostoso, é muito leve. O peso vem dessa retração, dessa falta de espontaneidade, porque você confia pouco em você e se valoriza pouco. Você vai perceber que quanto mais você treinar para se valorizar, para confiar em você, treinar esse seu filtro, e mais você liberar esse seu normal e ser mais espontânea, vai ser muito mais leve e fluida as situações. O seu resultado no seu negócio, o seu resultado financeiro, a sua produtividade, a sua criatividade é uma consequência dessa liberação, dessa postura, dessa atitude que você passa a ter mais confiante, mais espontânea, mais autêntica. Então a gente finaliza aqui esse livro, esse 5º vídeo, que aí também é do 5º capítulo e último capítulo. Eu vou fazer um vídeo resumo especial, porque tem muita coisa que eu peguei e eu quero fazer um resumão. O que a gente pode aplicar para potencializar a nossa autoconfiança, potencializar esse nosso poder de ser quem a gente é, transbordar o nosso servir e ter grandes resultados naquilo que a gente veio para fazer no nosso negócio. Então, aguardem que vai ter esse 6º vídeo também. E se fez sentido tudo que eu venho falando aqui, compartilhe. Está disponível aqui, está disponível nesse canal no YouTube para você poder compartilhar com outras empresárias, que é riquíssimo. É um vídeo curto, rápido e de extrema profundidade para poder levar a consciência dessas mulheres.